Hoje eu vou conversar com você que sente dor no pescoço, que está sofrendo com a sua coluna cervical. A dor no pescoço tem sido um desconforto muito comum. São muitas pessoas que nos procuram no consultório reclamando dor no pescoço. Pra você ter uma ideia, sofrer de dor na coluna cervical aqui no pescoço é tão comum que é a quarta ocorrência mais comum nos consultórios e nos prontos-socorros. Perde para infarto, perde para outros tipos de incapacidade, perde também para lombalgia, mas é muito frequente. As pessoas que sofrem com dor no pescoço geralmente não têm a dor isolada só na coluna cervical. Tem a dor também na região de cima da parte torácica, tem dor no ombro, tem dor irradiada para o braço e é muito difícil viver com essa dor. As pessoas que nos procuram no consultório falam que é terrível, que está muito difícil se concentrar, está muito difícil viver o seu dia a dia. Essa dor normalmente interfere nas atividades diárias da pessoa, dificulta para dormir, diminui a produção, piora um pouco a relação social com amigos e com famílias. Para você ter uma ideia, as pessoas que sofrem com dor no pescoço têm a dor crônica. E 85% desses pacientes ainda acabam sendo afetados por depressão. É muito comum nós observarmos que pessoas com dor no pescoço, apresentando vários pontos de dor, vários pontos que nós chamamos de dor miofascial, são pontos bem específicos de dor, acabam sofrendo, ficando deprimida, tendo dificuldades para as suas atividades. O que você precisa saber um pouquinho para entender o porquê que tem dor, como é que é o pescoço das pessoas? Na coluna cervical, a gente tem 7 vértebras, né? A primeira vértebra que fica mais próxima à cabeça e a 7ª vértebra que fica mais próxima à região torácica, ao ombro. Entre essas vértebras, a gente tem os discos, os ligamentos, que mantêm essa estrutura estabilizada, um gominho com o outro. Mas a gente sabe que as fontes geradoras de dor nessa região pode ser o disco com uma hérnia de disco, pode ser a parte muscular, pode ser os ligamentos. A dor no pescoço, essa dor cervical crônica, ela afeta geralmente pessoas acima dos 50 anos de idade. E ela tem sido uma causa muito variada de dor, podendo ter sua origem em várias partes da coluna cervical. Então nós vamos falar um pouquinho da lista das causas de dor na coluna. Existe uma causa que é bem comum, que todo mundo sabe, é o acidente, o trauma, né? Esse é muito comum. E uma especial que a gente vai conversar aqui um pouco mais é a hérnia de disco, né? Só que a hérnia de disco, ou o estreitamento do canal por desgaste da coluna ou qualquer outra coisa, ela acaba tendo uma dor de uma forma um pouquinho diferente, porque ela comprime a estrutura nervosa. Comprime o que? As raízes. Como é que isso funciona? Essas raízes, elas ficam dentro da coluna cervical e vão inervar principalmente os braços, ombros e braços. Já a medula que está lá dentro, né, que é como se fosse um tubo, ela está lá dentro, a medula vai inervar tudo para baixo. Essas raízes, elas podem ser comprimidas. E quando essa compressão acontece por uma hérnia de disco ou por um estreitamento do canal devido a um desgaste da coluna, a pessoa pode ter dor em outra área, uma dor referida. Pode ser no braço, pode ser na mão ou até mesmo nas pernas. Existem outras causas de dor. As artrites, os reumatismos, todo mundo já ouviu falar de reumatismo, da doença reumática. E isso, muitas vezes, nós temos que diferenciar. Em casos mais raros, a gente tem a infecção. E mesmo o trauma por acidente, a hérnia de disco, as artrites e a infecção pode comprimir a estrutura mais nobre que a gente tem, que é a medula. E você sabe, você já ouviu falar de pessoas que sofreram acidente, machucaram a medula na coluna cervical e acabaram não podendo mais andar, ficando paraplégicos. A gente tem algumas questões de vida que são muito importantes. A gente percebe que o paciente obeso, as pessoas mais estressadas e aquelas que têm uma postura inadequada, e aqui abrindo parênteses, no último ano nós vimos muitas pessoas piorando sua postura por causa da obrigatoriedade de home office, educação à distância e etc., tem sido pessoas que têm tido uma predisposição maior a ter dor no pescoço ou mesmo até dor irradiada para os braços e ombros. A outra pergunta que se faz é: quais são os sintomas da dor no pescoço, da dor na coluna cervical? Primeiro, uma rigidez, né? As pessoas se queixam muito de rigidez.
E aqui um segundo ponto que é muito importante, que tem sido uma frequência nos consultórios, que é a dor de cabeça. Muitas pessoas têm dor, e é uma dor de cabeça meio típica, que pega aqui, ó, a parte de trás da cabeça, a região occipital, mais pegando o couro cabeludo. A pessoa às vezes nos informa, o nosso paciente, que a dor escorrega, que ela vem para cima, pegando a cabeça, criando uma tensão, e essa tensão aumenta a rigidez muscular. Isso é uma forma de muito incômodo. Muitos pacientes não são encaminhados pelos clínicos ou até pelo neurologista clínico para avaliar a coluna cervical, porque eles têm uma dor de cabeça de difícil controle. E em caso em que aquelas raízes nervosas ou a medula está comprometida, a pessoa pode ter fraquezas musculares, dificuldade de manusear objetos e dificuldade em fazer as suas atividades com as mãos ou até mesmo, em casos muito graves, dificuldade para andar. Bom, então quais são os sintomas principais da dor no pescoço, dando sequência naquilo que as pessoas estão sentindo e referem no nosso consultório? Em alguns casos, principalmente das artrites e dos reumatismos, o paciente fala que tem dificuldade de mobilidade, parece que o pescoço está ruim. Para manobrar meu carro está difícil virar o pescoço e olhar para trás. Aí a gente pergunta, tá com dor? Fala, não é tanta dor, parece que meu pescoço está ficando duro. Nos casos em que as pequenas raízes nervosas estão comprometidas, a pessoa começa a sentir uma certa dormência ou formigamento. É assim que elas nos descrevem. Ah, meu braço está dormente, meu braço está formigando. Nessa situação, em situações de dormência, alguns nos falam que parece que tem alguma coisa picando, uma formiguinha correndo ou picadas de agulhadas no braço, dedos ou mão. Se você tiver esses sintomas, se você estiver sofrendo com dor de cabeça, dor no pescoço, rigidez ou até mesmo formigamento, parestesias, essa sensação de agulhadas, você deve procurar um médico, um especialista de coluna para saber. E quais são as perguntas que você tem que responder? Você deve observar a sua situação e perguntar quando é que tudo isso começou. Isso vai ser muito importante para o seu médico. Ou quais são as atividades que você faz e que acabam levando à dor? Então, por exemplo, quando eu começo a digitar no computador, quando eu pego o meu celular, isso é muito importante. A outra pergunta que se faz é o que você faz para aliviar? Então muitas pessoas às vezes botam um apoio, muda o travesseiro, deita um pouco, isso é muito importante. Esta pergunta então é fundamental. Essa dor vai para alguma outra parte do corpo? Quando começa no pescoço, ela irradia para a mão, irradia para o braço, leva algum tipo de formigamento? E também o que piora a dor? Essa é uma outra pergunta que a gente tem que fazer, que é muito importante. Quando a gente vai examinar um paciente com dor no pescoço, a gente tem que ter uma atenção muito especial para a postura. Então, normalmente, a gente olha o paciente de lado para ver a coluna cervical, a coluna torácica, a coluna lombar, para ver se a pessoa está com alinhamento bom. Porque muitas vezes a gente vai já planejar o tratamento tentando melhorar um pouquinho a postura dessa pessoa, tentando orientá-la para uma postura melhor. O médico vai palpar a sua coluna, ele vai procurar pontos de rigidez, pontos de dificuldade de movimento, pontos dolorosos, que são chamados trigger points, que podem nos orientar a entender qual a região da coluna cervical que está dando aquele gatilho para começar a sua dor. Também é muito importante a gente observar o grau de mobilidade da coluna, quanto que a pessoa consegue movimentar e o quanto que ela consegue movimentar a coluna sem dor. E também é feito um exame neurológico, a gente não vai entrar em detalhes aqui, para ver se tem perda de sensibilidade, perda de força, aí vai ver os reflexos que a pessoa tem, etc. Vamos falar um pouquinho o que fazer, né? A pessoa está com dor no pescoço, a gente vai dividir em dois grandes grupos aqui no caso. O primeiro grupo, que é a pessoa que realmente tem muita dor no pescoço, ombros, pode irradiar para braço, cabeça, mas ela não tem aquele padrão de formigamento, dormência, perda de forças e etc. O que a gente classifica hoje como uma dor que já está se cronificando é aquela que começou, tem mais de 2 semanas e não teve solução. Bom, se você está com uma dor no pescoço, uma dor irradiada para ombros há mais de 2 semanas, você deve procurar um médico para que ele possa, de preferência, fazer os exames e pedir os exames. Esses tratamentos para dor na coluna cervical, eles variam muito, né? Depende da causa, da duração da dor e etc. Mas muitos pacientes
acabam tendo uma melhora bastante expressiva fazendo uma combinação de terapias. E quais são essas terapias? O que a gente acaba combinando? O uso de medicamentos. A gente não vai falar de remédio aqui para não ficar dando receita, mas são relaxantes musculares, anti-inflamatórios, analgésicos, algumas drogas que nós usamos hoje que são moderadores da dor crônica. Foi um avanço no tratamento da dor miofacial, da dor de origem muscular, que muitas vezes é o ponto principal dos pacientes com muita dor no pescoço. E as terapias complementares? Bom, aí tem a acupuntura, a massoterapia, o yoga, o pilates e a reabilitação física. O que nós fazemos no Instituto da Coluna? A primeira coisa é, os médicos do Instituto da Coluna, a gente vai fazer o diagnóstico. Nós vamos saber o porquê que seu pescoço dói, ouvindo você, examinando e pedindo os exames. Aí você é encaminhado para uma fisioterapeuta especializada. E ela aí então irá avaliar o diagnóstico que o médico fez, a orientação que o médico encaminhou e irá fazer um exame fisioterápico. É muito importante que o fisioterapeuta te examine. A partir dali, ela vai montar um programa para você de tratamento individualizado, porque com certeza a sua dor no pescoço não é igual a de outra pessoa. Então o tratamento não pode ser protocolar. Para dor no pescoço, dor de origem, nós vamos dar esse tipo de tratamento. Não. E lá nós temos vários tipos de terapia. Então nós temos o sistema que é o CIS, que a gente num outro vídeo vai conversar um pouco com você. A gente tem técnicas de massoterapia especial, a gente tem técnicas de tração, a gente tem laser terapia, a gente tem o campo magnético e depois as terapias de exercícios, a terapia de tratamento postural e por fim a gente propõe um tratamento de manutenção. Para resumir, o seu tratamento será individualizado, você terá atenção especial ao seu problema e você será tratado com começo, meio e fim, que é o nosso princípio. Primeiro nós vamos tratar a sua dor, depois nós vamos reabilitar a sua musculatura e por fim nós vamos dar uma manutenção para você. Agora, tem gente que precisa de cirurgia? Tem. Quando é que está indicado a cirurgia? De uma forma geral, são aquelas pessoas que têm um problema na coluna cervical que comprime o nervo e isso irradia para braço, perna, pegando algum tipo de estrutura neural, aí tornando a situação mais grave. Nós sempre salientamos para os nossos pacientes que a cirurgia para a coluna cervical com o paciente que tem dor é o último recurso que nós vamos utilizar. Quando que uma pessoa pode precisar, então, realmente da cirurgia? É quando a gente faz um tratamento clínico durante todo o tempo, um tratamento individualizado, um tratamento bem centrado no paciente não tem sucesso e esse paciente está só piorando. Principalmente nos casos em que a gente vê lá nos exames de tomografia, ressonância magnética, etc., que a medula, que os nervos estão comprimidos, que há um pinçamento desses nervos dentro da coluna. Esses pacientes que vão para a cirurgia, a grande maioria dos casos, eles estão com alguma deficiência neurológica, seja perda de sensibilidade, perda de força, perda de reflexo, e isso está se tornando progressivo. Aí então, nesses casos a gente indica a cirurgia e eu posso dizer para você, são cirurgias que têm tido resultados muito bons, são cirurgias que têm aliviado a dor dos pacientes, que têm melhorado a função de mão, braço, pernas e os pacientes realmente é um tipo de cirurgia que eles ficam muito satisfeitos. Qual a importância? Qual o momento? O momento de operar, a importância é essa, saber quem é o paciente que está sujeito à cirurgia e qual o momento exato que a gente tem que operar esse paciente. Das cirurgias que existem, a gente não vai entrar em detalhes aqui, tem a cirurgia de tirar o disco para descomprimir os nervos que vão para o braço, perna da coluna, às vezes a gente pode ter que abrir um pouquinho o osso para descomprimir a medula, descomprimir os nervos, existem vários nomes técnicos, etc., que a gente não vai entrar em detalhe, mas que pode ser aplicado e será discutido com o seu médico, o seu cirurgião de coluna, que irá apresentar, caso você tenha indicação de cirurgia, qual a melhor técnica e como ela é feita. E como é que você pode prevenir? A gente falou tanto de doença, de dor, né? Vamos falar um pouquinho como é que a gente pode viver melhor, como é que a gente pode prevenir para não ter essa dor. Primeiro é manter hábitos saudáveis, né? Quais são os hábitos saudáveis?
Hoje a gente não pode ficar sem falar em melhorar a ergonomia. Tá todo mundo em casa, trabalhando em home office, assistindo aula por EAD. Então tem que adequar da melhor maneira possível a mesa, a cadeira, ter apoio para os braços, apoio para os pés, manter uma distância boa da tela do computador, centrar o olhar na tela, elevando a tela do computador. Se você trabalha com notebook, tenha um teclado para você trabalhar, tenha um mouse e também não supere 90 minutos de trabalho. Então ali você deve ficar, cada 90 minutos, tirar 10 minutos, aprenda a fazer alguns alongamentos, tenha momentos de relaxamento. Quando a dor não melhora no dia a dia, considere a sua postura. A gente já falou um pouquinho da postura sentado no computador, mas veja se você está sentado direito em outras atividades, mesmo em atividades esportivas, e veja também como é que está o seu colchão, a altura do seu travesseiro. Isso é muito importante. O travesseiro deve compensar a altura do ombro na cabeça. O seu colchão não deve ser duro demais e nem mole demais. E evite de dormir de barriga para baixo. Às vezes as pessoas só conseguem dormir de barriga para baixo com o pescoço muito rodado e acordam ao despertar pela manhã já estão com dor no pescoço. É legal ter um daqueles rolos que coloca entre as pernas e que a pessoa fica apoiada, semi-rodada, com o corpo inteiro apoiado naquela estrutura, parece um travesseirão assim grande. Aquilo ajuda muito as pessoas que têm o hábito de dormir de barriga para baixo. Agora, se você já está sofrendo com essa dor, então, algumas dicas também para te ajudar. Mantenha ativo todos os dias, mantenha a sua atividade física, controle o ritmo, não pense que você tem que fazer tudo. Lembre que quando a gente tem dor no pescoço e dor nos ombros, às vezes você está carregando o mundo nas suas costas. Se defenda. Aprenda a ter uma comunicação melhor com os seus profissionais, explicar o que você sente. Às vezes as pessoas com dor cervical já estão um pouco deprimidas por causa da dor e tem uma dificuldade em expressar. Vai falar, o médico vai achar que é loucura, o médico vai achar que é coisa da minha cabeça e acaba ou aumentando um pouco ou escondendo algum sintoma ou alguma situação do dia a dia. A pessoa pensa, eu sei que eu não estou bem adaptada no home office, mas eu nem vou falar isso para o médico, ele já vai falar que é meu home office é o meu problema. Tenha objetividade, entenda a sua situação que você vai ter e melhore a qualidade do seu sono, que isso ajudará bastante. Muito obrigado.